Você já percebeu que hoje em dia existe quase uma doutrina paralela sendo pregada dentro da própria Igreja Católica? É como se alguns padres, teólogos e até bispos tivessem vergonha de repetir o que sempre foi claro: quem está em pecado grave não pode comungar. Mas em vez de dizer isso com firmeza, preferem dar voltas, relativizar, inventar justificativas. E no fim, o que acontece? Um monte de católico vivendo em adultério, na fornicação, na pornografia, em pecado mortal. E ainda assim, indo comungar como se nada tivesse acontecido. E aí vem a pergunta que ninguém gosta de responder: isso salva ou condena? Será que a comunhão, recebida em estado de pecado mortal, é um ato de fé ou uma profanação? A própria Bíblia responde. São Paulo, em 1 Coríntios 11, 27 e 29, deixa claro: quem come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Reparou na força da frase, culpado do corpo e do sangue do Senhor? Isso não é uma advertência leve, é quase uma sentença. Se você recebe a Eucaristia sem estar em estado de graça, você não recebe Cristo para a vida, mas para a própria condenação. E aí entra a confusão moderna. Quantas vezes você já ouviu frases como: "Ah, mas Deus entende a minha situação. Eu comungo porque preciso de força, mesmo estando em pecado." O importante é ter fé, não importa se errei. Essas desculpas parecem piedosas, mas escondem o veneno do relativismo, porque no fundo não existe comunhão verdadeira sem conversão. A Igreja sempre ensinou isso com clareza. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1385, repete as palavras de São Paulo e acrescenta: quem tem consciência de estar em pecado grave deve receber o sacramento da reconciliação antes de se aproximar da comunhão. Ou seja, não tem meio termo. Se caiu em pecado mortal, primeiro confissão, depois Eucaristia, a ordem é essa. Alterar essa ordem é mexer no próprio Evangelho. Mas sabe qual é o problema? Muita gente prefere acreditar em padres e teólogos que se tornaram mais psicólogos do que pregadores da verdade. Eles dizem: não podemos traumatizar as pessoas, não podemos ser rígidos, a Igreja tem que ser inclusiva. Mas me diga, inclusiva no quê? Incluir o pecado dentro do corpo de Cristo? Transformar a mesa do Senhor num banquete profanado? Essa é a grande confusão que está destruindo almas. Católicos que acham que podem viver como o mundo vive, em fornicação, em adultério, em pornografia, em vícios, e ainda assim se aproximar da comunhão como se nada tivesse acontecido. E o pior, alguns até se acham santos por isso, como se estivessem confiando na misericórdia de Deus. Mas na verdade estão zombando dessa misericórdia. É duro ouvir isso? Claro que é, mas é a verdade. E aqui entra a diferença entre católicos que levam a fé a sério e aqueles que tratam a fé como um enfeite cultural. Quem realmente crê na presença real de Jesus na Eucaristia sabe que não pode recebê-lo de qualquer jeito. É preciso preparar a alma, estar limpo, confessado, em estado de graça. Do contrário, aquele que deveria ser remédio de vida se torna veneno de condenação. Quer um exemplo histórico? Os primeiros cristãos tinham tanto temor pela Eucaristia que nem todos podiam ficar até o fim da missa. Os catecúmenos, aqueles que ainda não estavam batizados ou não tinham recebido a iniciação completa, eram convidados a sair antes da consagração. Por quê? Porque sabiam que aquilo era sagrado demais para ser banalizado. E olha a diferença. Hoje em dia, tem gente que vai comungar mascando chiclete, vestido de qualquer jeito, sem confissão, sem preparação, como se fosse uma fila de fast food espiritual. A banalização da Eucaristia é talvez o maior triunfo de Satanás dentro da Igreja moderna. Porque pense comigo, se o diabo não consegue te impedir de ir à missa, ele vai tentar que você vá de qualquer jeito, que comungue de qualquer jeito.
Ele sabe que, se você comunga indignamente, você se afasta ainda mais da graça. É como se você estivesse transformando o altar num tribunal contra si mesmo. Agora me responda: será que vale a pena brincar com isso? Será que vale a pena trocar a confissão, que é uma porta de misericórdia, sempre aberta, gratuita, poderosa, por uma misericórdia inventada, que só existe na cabeça de quem não quer largar o pecado? A confissão existe justamente para isso, para que você volte a estar em estado de graça e só então possa receber o corpo e o sangue de Cristo. Sem confissão, a comunhão não é encontro com Jesus, mas profanação. E aqui vai um ponto que poucos têm coragem de dizer. Padre que incentiva a comunhão em pecado mortal está cooperando com a condenação de almas. É duro, mas é real. É como um médico que, em vez de receitar remédio, oferece veneno porque o paciente pediu. Um absurdo. O cristão verdadeiro precisa ter coragem de nadar contra essa corrente. Precisa assumir: eu não vou comungar se não me confessei. Isso não é vergonha, é sinal de fé autêntica. Vergonha é zombar de Cristo e recebê-lo de qualquer jeito. Agora deixa eu te perguntar: quantas vezes você já comungou sem estar preparado de verdade? Quantas vezes tratou a Eucaristia como obrigação social, em vez de encontro sagrado? Não responda para mim, responda diante do sacrário. A igreja é mãe, sim, mas mãe que corrige. E se ela diz há 2000 anos que não se pode comungar em pecado mortal, é porque sabe que ali está a chave da salvação. Cristo não nos pede perfeição impossível, mas pede sinceridade. Caiu? Levanta. Pecou? Confessa. Quer receber Jesus? Purifica-se primeiro. No fim, a questão é simples. A comunhão não é prêmio para os perfeitos, mas é alimento para os fiéis que querem caminhar na graça. Só que alimento dado a quem não quer deixar o pecado se torna veneno. Então, da próxima vez que você for à missa, lembre-se: Jesus está ali, vivo, real, presente. Não vá de qualquer jeito. Vá preparado, vá limpo, vá com o coração convertido. Caso contrário, melhor esperar, se confessar e só depois se aproximar. Porque não é vergonha se abster. Vergonha é zombar de Deus. E se alguém ainda te disser: ah, mas isso é rigidez, lembre-se: não existe rigidez em querer tratar Jesus com dignidade. O verdadeiro rígido é aquele que prefere endurecer o coração ao invés de se ajoelhar diante da misericórdia do confessionário. Se esse vídeo abriu seus olhos, não guarde para você. Deixe seu comentário. Você já percebeu essa confusão acontecendo na sua paróquia? Já viu católicos comungando em pecado grave como se fosse normal? Compartilha esse vídeo com quem precisa entender a seriedade da Eucaristia. E claro, já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui a gente fala sem medo a verdade da fé católica. E não para por aqui. Assista também aos outros vídeos sobre a fé católica, porque quanto mais clareza tivermos, menos espaço o inimigo terá para confundir os fiéis.